Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 367. No Cantor Cristão, 367. Firme na rocha. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir? Grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar? Quantas casas foram derrubadas no ano passado? Quantas vidas ceifadas? Porque não estavam firmadas na rocha. Nós que estamos firmados em Cristo, podem vir as tempestades que vierem, nós estamos firmados no Senhor. Durante a semana lembrava de um cântico infantil que nós cantávamos há muitos anos atrás, dizendo: duas casinhas à beira-mar, tão bonitinhas de se olhar, veio o terrível temporal que surgiu à beira-mar. Aí faz o barulho da chuva, faz o barulho do trovão, e uma casa caiu, mas a outra resistiu. Qual caiu? A que não estava firmada na rocha. Qual resistiu? A que está firmada em Cristo Jesus. Vamos cantar 367 no Cantor Cristão. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, da maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Muito obrigado, Senhor Deus amado, pela boa semana finda e pelas boas experiências que o Senhor nos permitiu. Tivemos na quarta-feira o último culto de oração do ano de 2020. Um ano que foi tão turbulento para tantas pessoas. Um ano que foi desesperador para muitas pessoas. Um ano em que muitas pessoas tiraram a própria vida porque não tinham mais esperança. Mas nós que estamos firmados na rocha, no Senhor, 2020, 2021, ou seja que ano for, não faz diferença, porque nós estamos com o Senhor. E se estamos com o Senhor, estamos seguros. E se estamos com o Senhor, há paz, há tranquilidade, há confiança, há amor. Oh Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor abençoou a Tua igreja no ano passado, nos cultos de oração, nos cultos de domingo, todos os domingos, ó Deus, as portas do templo estiveram abertas para recebermos os irmãos, para ouvirmos a Tua palavra. Te louvamos, Senhor. Também no dia 31 tivemos o culto de vigília. Muito obrigado pela boa participação dos irmãos, pelos testemunhos marcantes que ouvimos, pelo bom número de irmãos que leu a Bíblia toda durante o ano de 2020. Muito obrigado, porque a cada ano que passa, mais irmãos estão levando a sério o compromisso do alimento espiritual. Todos nós nos alimentamos diariamente no corpo físico, mas a nossa alma precisa também do alimento espiritual. Então que toda a tua igreja seja firmada no Senhor e na tua eterna e bendita palavra. Muito obrigado, porque já estamos no primeiro domingo do ano de 2021. Muitas pessoas continuam sem esperança, muitas pessoas continuam tristes, muitos governos estão desgovernados, mas nós, ó Deus, estamos cada dia mais alegres,
porque agora estamos ainda mais próximos do arrebatamento do que estávamos no ano passado. Isso alegra o nosso coração, isso conforta os nossos corações, isso nos estimula, Senhor, a estarmos cada dia mais preparados, todos nós, todos os nossos queridos, orando por todos, convidando a todos, especialmente vivendo uma vida exemplar, uma vida cristã exemplar. Porque as palavras até podem convencer, mas o exemplo arrasta as pessoas. E os que são fiéis no compromisso ao Senhor, os filhos, vendo a fidelidade dos pais, seguirão os passos. Os familiares não salvos, vendo o compromisso com o Senhor e a tua igreja, certamente serão motivados também a crer no Senhor, a depositarem a sua confiança no Senhor. Como acabamos de cantar o hino, temos firmeza, porque o Senhor Jesus é a nossa rocha eterna. Graças te damos pela tua palavra que vamos ouvir, o teu Santo Espírito trabalhando em nosso meio, falando ao meu coração, falando aos nossos corações, e não sejamos tão somente ouvintes, Senhor, como tantos ouvintes há no mundo. Todos ouvem mensagens todos os dias, mensagens infernais, mensagens diabólicas, mensagens subliminares, todos ouvem mensagens, mas poucos ouvem a mensagem eterna e divina. Nós aqui estamos para ouvir a tua palavra, então fale aos nossos corações, porque se o Senhor não fala, não há razão para estarmos aqui, não há valor algum estarmos aqui. Fale aos nossos corações, desperta-nos pela tua palavra, Senhor, nesses tempos de tanta leviandade, tanta brincadeira espiritual, tempos de igrejas adormecidas. Pedimos então a tua bênção, a tua unção neste dia para todos nós, agora de manhã e também à noite. Pedimos pelos irmãos que não puderam vir, oramos pelo irmão Jundi, ainda hospitalizado, mas já bem melhor, que louvamos, ó Deus, pela vida dele, pela vida do irmão Gil, que estava enfermo, já está bem melhor também, outros irmãos que estavam enfermos e o Senhor está concedendo o restabelecimento, irmão Osvaldo. Também oramos, ó Deus, pelos irmãos já recuperados, como irmã Floricena, lá em São Paulo, e outros irmãos que estão viajando por várias partes do Brasil. Cuida de todos, abençoe a todos, fortaleça a todos, Senhor, para que todos nós possamos estar sempre em vigilância e constância diante do Senhor. Receba este culto que prestamos aqui com toda a humildade, com toda a sinceridade. Louvamos ao Senhor pelo teu grande amor para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Dá-me teu braço, transporta-me à altura, onde escutar poderei tua voz. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecer longe da cruz, eu em clamar insisto. Triste procuro refúgio ao teu lado, volta-me a paz, meu descanso me vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei noutra pátria de amém. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecer longe da cruz, eu em clamar
Quando da morte cercar-me a tristeza, fim da jornada do mundo cruel, certo terei nesse dia certeza de me alegrar sobre o imenso do céu. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, eu em clamar insisto. De Célia Reis, oração de Ano Novo. Obrigada, Senhor, por Jesus Cristo e pela salvação que Ele nos deu. Obrigada pela saúde, pela paz, pelo pão, pelos amigos tão bons, pelas vitórias que nos fizeram vibrar e pelas dores que nos fizeste passar. Porque através de tudo isto, nós pudemos ver o teu amor e a tua misericórdia. Obrigada pelo ano que findou e ajuda-nos a ser cada vez melhores, cada vez mais crentes, cada vez mais fiéis, cada vez mais luz no ano que se inicia, para que os nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos, o nosso próximo, enfim, possam ver o Jesus amado através de nossas vidas e assim se entregarem a Ele, porque então, Senhor, estaremos cumprindo a Tua vontade e nos preparando para, no céu, estarmos juntos com todos eles, gozando a Tua paz, num lugar onde não haverá pranto, nem dor, nem adeus, nem saudade. Por Jesus, que assim seja, Senhor. Não
ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com Ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois Ele me é real. Mas não podes fruir, porque
Convido todos os amados e queridos irmãos para abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 26, versículo 1. Isaías capítulo 26, o versículo 1. Deus quer cuidar de todos. Deus quer que a sua boa mão esteja sobre todos, protegendo a todos. O problema é que muita gente não quer se cuidar, e aí é um grande problema para a pessoa, não para Deus, mas para a própria pessoa. Deus quer cuidar de todos, Deus tem a proteção para todos, e Ele preparou também uma cidade forte, com muros e antimuros. Diz a palavra do Senhor, Isaías capítulo 26, o versículo 1. Isaías 26, versículo 1. Naquele dia se entoará um cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a qual Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Mensagem muito oportuna, muito atual para todos nós hoje. Uma mensagem de alerta e de advertência para todos nós. Porque a partir de uns 10 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a ouvir até pessoas dentro das igrejas falando: temos que destruir os muros, derrubar os muros e construir pontes. E aquela mensagem me incomodou profundamente. Destruir muros e construir pontes. A própria Jerusalém, Nova Jerusalém, a própria cidade celestial tem muros. A própria Jerusalém, Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 18, vamos abrir para lá. Apocalipse capítulo 21, versículos 12 e 18. No capítulo 21, várias vezes fala sobre os muros da Nova Jerusalém. Vamos ler apenas 2 versículos, mas o capítulo todo praticamente fala sobre a Nova Jerusalém e os muros, a confecção dos muros, como eles são feitos. Diz Apocalipse capítulo 21, versículo 12, primeiramente. Apóstolo João vendo a Nova Jerusalém, dizendo assim: e tinha a glória de Deus, versículo 12, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Um grande e alto muro na própria Nova Jerusalém. Versículo 18 também.
E a fábrica do seu muro, ou como ele era feito, seu muro era de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Queridos irmãos, se na própria Nova Jerusalém tem muros, quem somos nós para derrubarmos os muros? E nós encontramos na palavra de Deus que as cidades no passado eram muradas. E as cidades que não tinham muros eram facilmente vulneráveis, estavam totalmente vulneráveis aos ataques do inimigo. Vamos então em primeiro lugar, agora de manhã vamos ver um ponto e à noite veremos 2 pontos. O primeiro ponto que vamos ver agora pela manhã são que os muros representam segurança. Os muros representam segurança. Na nossa casa mesmo, nós temos muros ou grades que representam segurança. Quantas pessoas cercam a casa, alguns colocam até cerca eletrificada, outros colocam até câmeras de vigilância para que haja segurança, porque mal intencionados tentam entrar. E não é só no Brasil que acontece isso, meus irmãos, em todo o mundo. Recentemente perguntamos para a nossa professora Inês: na Letônia tem ladrão também? Ela falou: mas em todo mundo tem ladrão. Em todo mundo tem ladrão. E já vemos isso no distante passado. Lendo os livros de Esdras e de Neemias, vemos que eles oraram muito a Deus para que Deus os guardasse no caminho, especialmente Esdras. Esdras foi com muita riqueza, Esdras foi com muita gente, da Babilônia até Israel, e eram 1.500 quilômetros, e ele pediu a proteção do Senhor, para que Deus os guardasse dos ladrões e dos malfeitores no caminho. Os muros, meus irmãos amados, representam segurança para a nossa vida. E nós lemos em Isaías capítulo 26, Deus colocou muros e antimuros. O que é um antimuro? É um muro avançado. Normalmente tem um muro, um fosso e depois outro muro, para que os ladrões tivessem dificuldades de minar as cidades. Segurança, é para a nossa segurança. Quando começam a dizer para derrubarmos os muros, é uma mensagem muito perigosa. Quando dizem para construirmos pontes, é uma mensagem muito perigosa. Porque no caso de uma invasão, numa cidade, no caso de uma invasão, 3 coisas acontecem. 3 coisas acontecem. Primeiro, uma parte das pessoas é morta. Em qualquer invasão de cidade, por um inimigo, matam muitas pessoas. Matam os soldados, matam as pessoas com mais dificuldade, matam as pessoas, dizimam as pessoas. Outra parte, os que ficam vivos e são bons para a força de trabalho, eles levam para a terra deles, ou tornam-se escravos. Conversando com aquela nossa amiga da Letônia, que o pai foi levado aos 11 anos de idade, foi levado para a Sibéria, no ano de 1940. O pai tinha apenas 11 anos de idade, foi o pai, foi a mãe, foram os irmãos, foram todos, só ele voltou. Voltou para a Letônia muitos anos depois, não tinha mais mãe, não tinha mais pai, não tinha mais irmãos, não tinha mais casa, não tinha, só ele e a própria vida. É o que acontece quando algum povo invade uma cidade ou um país, leva cativo para a força de trabalho. Foi o que aconteceu com o povo de Israel, não uma vez, várias vezes. Foram levados cativos, os que não servem para nada, matam. Os que servem para as forças de trabalho, levam para servir como escravos. E a terceira parte, primeiro matam uma parte, a outra parte eles tornam escravos, e eles também saqueiam as cidades. O que tem de riqueza levam embora. Recentemente li, até mesmo na Letônia, que toda a riqueza que foi saqueada dos bancos da Letônia durante a Segunda Guerra Mundial, tanto pelos nazistas como depois pelos russos, nunca mais foi devolvida. Nunca mais. Levaram milhões da Letônia para a Rússia, levaram milhões da Letônia para a Alemanha e nunca mais foi devolvido. Uma parte é morta, outra parte é levada cativa, outra parte é saqueada. A cidade é saqueada. Lá na Letônia tem um parque, inclusive, com uma grande pedra partida em 3, rachada em 3. Pegaram uma pedra, racharam em 3, propositalmente. Num dos lados da pedra está esculpida a figura de uma mãe chorando. Do outro lado, na outra pedra rachada, o pai sendo morto e o filho sendo levado para a Sibéria para trabalhos forçados. Pegaram os trilhos da estrada de ferro e fizeram uma cruz do lado dessa pedra partida em 3. A pedra partida em 3 representando a família destruída.
A família destruída. Não tem na Letônia uma família inteira destruída por causa da invasão dos inimigos. Na vida espiritual, meus irmãos amados, a aplicação é a mesma. Na vida espiritual, se nós não temos muros e antimuros, facilmente o inimigo vai invadir, e não é o que está acontecendo. Uma igreja sem a proteção, uma igreja sem os muros e os antimuros, é uma igreja que está permitindo a entrada, e ainda construindo ponte para o inimigo. Vamos tirar os muros, vamos construir pontes, e é o que o inimigo quer, e é o que o inimigo quer. Durante a Segunda Guerra Mundial, já tenho falado aqui, o povo que estava sendo invadido, o que eles iam fazendo era destruindo as pontes. Quando os aliados então estavam para invadir a Alemanha, os nazistas iam destruindo as pontes. E para facilitar a chegada até Berlim, houve então uma operação chamada Mercado Jardim. Foi lançada da Inglaterra por cima da Holanda, que estava ocupada, e já próximo da divisa com a Alemanha, a tomar uma cidade chamada de Arnhem. Foi lançada ali uma divisão aerotransportada. Os soldados, muitos morreram metralhados no ar, mas os que chegaram tomaram a ponte de Arnhem, que era uma grande ponte, e se ela fosse destruída, iria atrasar muito o avanço dos exércitos de terra. O que eles fizeram então foi tomar aquela ponte para permitir o avanço dos aliados para invadir a Alemanha. O inimigo, ele quer pontes, ele quer que nós façamos pontes com o mundo, para que ele possa entrar. A cabeça de ponte é tudo que ele precisa na nossa vida ou na vida da igreja. Ele coloca uma cabeça de ponte e ali ele vai colocando os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos, e as pessoas vão sendo contaminadas. O inimigo, ele quer entrar para fazer com que muitos sejam mortos. E infelizmente nas igrejas hoje tem muitos mortos ambulantes, e já está escrito isso na Bíblia. Apocalipse capítulo 3, versículo 1, vamos abrir para lá. Já não é de hoje que tem muita gente morta dentro das próprias igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Quando o inimigo, ele não encontra muro, nem antimuro, e quando ele encontra uma ponte, ele entra e vai fazendo o seu estrago devastador. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Muitos já estão mortos dentro das igrejas, e não é de hoje, meus irmãos. Diz a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Senhor Jesus falando à igreja de Sardes: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Era uma igreja na Ásia, mas os que estavam ali dentro eram mortos. Por quê? Por quê? Porque deixaram de preservar os muros contra o inimigo, preservar da influência do mundo. E o inimigo entrou e fez ali o seu estrago mortal. Irmãos amados, como nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo, tenhamos o cuidado de construir e reformar os muros ao nosso redor, muros e antimuros contra a influência do inimigo. O mundo quer invadir a igreja, o mundo quer entrar na igreja para fazer o seu estrago mortal. E não precisa o mundo inteiro estar aqui, basta uma cabeça de ponte, apenas uma influência com o mundo. Como está a sua vida espiritual? Irmão, irmã, família, como está? Você está com o seu muro preservado, como Neemias fez em Jerusalém? Neemias, ele voltou para Jerusalém, porque ele ouviu, ele era copeiro-mor do rei. E o rei um dia percebeu que Neemias estava triste. Muitos anos já Neemias servia ao rei, ele era o copeiro-mor. Ele tomava primeiro o vinho para ver se não estava envenenado, e só depois que ele tomava, é que o rei ia tomar, porque se Neemias morresse, o rei não ia tomar, porque estava envenenado. Estão fazendo isso até hoje. Na Rússia, recentemente, envenenaram lá, e fazem isso com frequência. Envenenaram lá um líder da oposição, quase morreu. Fazem isso até hoje. Neemias então tomava o vinho, se ele não morresse, o rei tomava também. E um dia, o rei viu que Neemias estava triste. O que aconteceu, Neemias? Você não está doente? Isso é tristeza do coração. O que aconteceu, Neemias? Neemias então falou: rei, é que chegou mensageiro lá de Jerusalém, lá da terra do sepulcro dos meus pais, e o muro está fendido,
as portas estão queimadas. Como é que eu posso estar feliz desse jeito, Senhor? Como é que eu posso, rei, estar feliz assim? O rei então permitiu que Neemias fosse para Israel, para Jerusalém, e ali ele operou uma grande obra de reconstrução do muro. Neemias saiu de noite andando ao redor do muro e viu ali fenda aqui, fenda ali, porta queimada aqui, há tantos anos, há mais de 70 anos. Desde que eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, os muros estavam fendidos, as portas estavam queimadas. E eu fico pensando, moravam pessoas ali em Jerusalém, moravam nobres ali em Jerusalém, eles dormiam à noite certamente preocupados, não temos porta, não, o muro está fendido, qualquer pessoa pode entrar, qualquer mal pode nos atacar. E havia vizinhos ali, Sambalate, Tobias, Gesem e outros, que eram inimigos dos judeus. Nós estamos cercados de inimigos, irmãos. Se nós não tivermos o cuidado de preservar os muros, também nós vamos ser uma igreja de muros. Tens nome de que estás vivo, mas você está morto. O Senhor Jesus conhece. Como estão as suas obras, queridos irmãos? Como está a sua vida espiritual? Teve o cuidado de levantar cedo hoje e orar ao Senhor? Teve o cuidado de fazer o culto doméstico hoje? Teve o cuidado de buscar pessoalmente? Porque senão você está permitindo que o seu muro espiritual seja rachado. E é tudo que o inimigo quer. E o inimigo está encontrando uma facilidade tão grande para avançar, porque não é ele que está destruindo o muro, são os cristãos que estão destruindo o muro. Quando nós não fazemos o culto doméstico, nós estamos convidando o inimigo: entre no meu lar, faça a festa que quiser. Quando não fazemos o nosso culto pessoal, não temos o prazer de levantar mais cedo e orar, e pedir a Deus, e clamar a Deus, e ler a Bíblia. Quando não temos esse prazer, nós estamos convidando o inimigo: inimigo, o flanco está aberto, pode entrar, faça o que quiser. Nós estamos colocando uma placa: convite para você, inimigo, faça o que quiser. Mas quando nós buscamos ao Senhor, o inimigo tem o seu trabalho dificultado. Nesse lar eu não consigo entrar, porque eles estão vigilantes, porque eles estão em oração, porque eles estão buscando ao Senhor. Nessa igreja eu não consigo entrar, porque eles estão vigilantes, eles estão guardando a palavra de Deus no coração, e eu não suporto isso. Ele quer que você não leia a Bíblia. Fiquei tão feliz na quinta-feira, meus irmãos, essa frente ficou cheia de pessoas que leram a Bíblia, e nem todos puderam estar, mas ficou cheia de pessoas, alguns pela primeira vez, e tivemos um testemunho lindo da nossa amada irmã Simone. Fiquei muito comovido com seu testemunho, irmã Simone. O prazer de ler a Bíblia, e só não lê quem não quer, porque sabe como é que ela lê? Ela falou aqui na quinta-feira, ela leva 1h30 de ônibus indo para o trabalho e voltando. Ela aproveita esse tempo, em vez de ficar olhando o que não precisa, fica ali lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos nos cercar com a palavra do nosso Deus, porque o inimigo, ele quer invadir para matar um grupo, e muitos já estão mortos, como nós vemos na igreja de Santos. Ele, em segundo lugar, ele quer também escravizar um grupo de pessoas. Os que ele não mata, ele escraviza. E é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, nos ambientes religiosos, muitas pessoas, muitas igrejas escravizadas pelo pecado, arrebentaram os muros e construíram pontes para o inimigo. Uma ponte eu quero chamar de música. A música é uma ponte aberta para o inimigo entrar e invadir as igrejas e fazer o seu estrago mortal. Durante a semana, o irmão Ricardo mandou, eu prefiro chamar de palhaço, porque ele se diz pastor, mas eu quero chamar de palhaço aquela pessoa. Um palhaço, um marionete na mão do inimigo. E vamos orar até mesmo pela chamada da meia-noite, meus irmãos, porque esse homem tem falado também até em congressos da chamada também. Irmãos, eu até pensei em colocar ali para os irmãos verem, mas eu achei muito baixo demais. É baixo demais. Primeiro, esse sujeito que se intitula pastor batista, inclusive, de camiseta regata, no bumbo ali, tocando, fazendo o maior espetáculo, e os seus companheiros ao lado, no rock mais pesado que você possa imaginar, e um ali cantando as suas melodias horríveis. E aí perguntam as pessoas impressionadas: como é que é, pastor? O rock não é do diabo? Aí aparece ele, fazem uma figura do Senhor Jesus do jeito que eles querem,
do lado do diabo e fazendo uma palhaçada. A música está sendo usada pelo diabo para invadir as igrejas, para levar cativas as pessoas. E muitos pastores, inclusive, pensam: os nossos jovens vão para o mundo, então vamos atrair os nossos jovens para cá com a música, com os costumes, com também. Não deixa eles irem para o mundo, mas traz o mundo para dentro da igreja. Eu pergunto: o que é mais perigoso? O que é pior, meus irmãos amados? O que é pior? O mundo lá fora, e os que não são de nada vão para lá, ou trazer o mundo para dentro da igreja e acaba de solapar aqueles que ainda querem ser fiéis ao Senhor? Meus irmãos, como temos que tomar cuidado com as músicas. Louvo ao Senhor pelos nossos irmãos aqui da igreja que levam a sério a música cristã. Música é usada pelo inimigo, a música é usada para tudo, até mesmo em supermercado. Em supermercado, quando coloca um tipo de música, a pessoa vai comprando mais, vai ficando ansiosa e vai comprando mais. Todos sabem que a música tem uma influência muito grande na vida das pessoas. Fica ouvindo música melancólica, o que vai acontecer com você? Você levanta animado, contente, começa a ouvir música melancólica, dali a pouco está para baixo. A música é usada até mesmo para melhorar a produção de leite. Já foi feita até essa experiência com isso, até com plantas e com animais. Até com animais foi feita a experiência, e o inimigo está usando isso para destruir muitas igrejas. Outra ponte que o inimigo está colocando e estão levando para dentro das igrejas são as danças. Em todos os lugares na Bíblia, onde fala sobre dança, terminou mal. Em todos os lugares na Bíblia. Pode pegar o texto que você quiser, em qualquer lugar, onde é mencionado dança, terminou mal. Lembra-se de Jefté? Jefté foi um líder que libertou o povo de Israel. E ele prometeu: quem vier da minha casa ao meu encontro, eu vou oferecer ao Senhor. E diz a Bíblia que veio a filha dele com dança. Veio a filha com danças. E o que ele teve que fazer? Cumprir com seu voto. Até mesmo na parábola do filho pródigo, terminou mal. A parábola do filho pródigo terminou mal. Terminou com divisão dentro da casa. O filho mais velho não quis entrar, mas diz ali que ele ouviu o barulho das músicas e das danças. Olha só o que as pessoas estão fazendo. O inimigo está entrando, uns ele está matando, outros ele está levando cativos, através da música, através da dança, através dos aplausos. Os aplausos eram usados em candomblé, eram usados em ambientes de terreiro, de macumba. Hoje trouxeram para dentro dos templos. O Senhor não precisa disso, Ele não precisa de aplauso. O que Ele quer é um coração quebrantado, um coração humilhado. Deus não precisa dos aplausos humanos, Ele quer ver é um coração quebrantado. Pessoas com um muro isolados do mundo, longe do mundo, distantes do mundo. Expressões mundanas também. Como estão usando expressões mundanas? Esse homem mesmo que eu mencionei há pouco, que expressões humanas ele fala? Que expressões mundanas ele fala? Que chocarrices ele fala? A Bíblia fala sobre chocarrices. Efésios capítulo 5, versículo 4. Efésios capítulo 5, o versículo 4. Hoje, muitas igrejas estão usando as chocarrices dentro dos seus templos. Brincadeiras, palhaçadas, gracejos indecentes. É isso que chocarrice é. Efésios capítulo 5, versículo 4. Nem torpezas, o que nós não devemos fazer. O muro que deve haver entre nós, igreja, e o mundo. Lá fora tem, aqui dentro da igreja não pode ter. Nas nossas vidas não pode ter. Na sua casa não pode ter. No seu coração não pode ter. Efésios 5, 4. Nem torpezas. Torpeza é podridão. Tudo que for podridão, de qualquer natureza que for, jogue fora. Nem parvoíces. Parvoíce é tolice. Hoje o que tem de homem tolo por aí, o que tem de mulher tola por aí, o que tem de gente tola por aí, o que tem de líder tolo por aí. Às vezes eu recebo uns vídeos de umas pessoas que se dizem pregadores. Meus irmãos, é difícil até de assistir. Eu assisto porque às vezes a pessoa pede que eu faça um comentário depois. Mas é o orgulho na sua mais alta forma. Falta espaço para tanto orgulho. Pessoas tolas, parvas. Nem parvoíces, nem chocarrices.
que são gracejos indecentes, meus irmãos. Como estão fazendo gracejos indecentes nos nossos dias, lamentavelmente, que não convém, antes ações de graças. Expressões mundanas, palavras impróprias. Meus irmãos, eu sou um cristão antigo, e eu vou lhes dizer, eu nunca ouvi um pastor antigo falando minha igreja, nunca ouvi. Lembro do nosso saudoso pai, nunca em toda a sua vida ele usou a expressão minha igreja. A minha igreja batista, nunca usou essa expressão. Ele era um servo, a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Pastor Púpulo, pastor André Celos, tantos pastores que eu conheci, nunca usaram uma expressão, minha igreja, vou pregar na minha igreja, nunca, sempre a igreja do Senhor Jesus Cristo. São palavras impróprias que estão usando hoje, destruíram o muro do mundo, destruíram o mundo e construíram pontes, trazendo palavras impróprias, chamando as ovelhas de suas, minhas ovelhas. Em 2019, estava num congresso lá em Nova Odessa e um pastor chegou, líder nacional, chegou para mim e perguntou, fulano de tal é sua ovelha? Eu falei, não tenho nenhuma ovelha sequer, até eu sou ovelha do Senhor Jesus Cristo, todos são ovelhas do Senhor, eu também sou, não tenho nenhuma ovelha. O homem ficou todo desconcertado, e eu falei para ele, é lamentável que vocês pastores estejam usando essa expressão para se referir aos membros da igreja como suas ovelhas. Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus foi até Pedro, depois que Pedro negou o Senhor Jesus 3 vezes, e o Senhor Jesus foi atrás de Pedro no mar da Galileia, Pedro, você me ama? Qual foi a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Que o Senhor Jesus falou, apacenta as ovelhas dele. Apacenta, 3 vezes o Senhor Jesus falou para Pedro, as ovelhas são dele, todos nós somos ovelhas, meus irmãos, mas os pastores estão usando expressões indignas, impróprias, minha igreja, minha ovelha, e eu te abençoo também. Não use essa expressão, isso não é bíblico, isso é do mundo, isso é derrubar o muro e construir uma ponte, porque quem quer que você seja como Deus é o inimigo, desde o Gênesis. Eva, vocês serão como Deus. Ele quer que nós tomemos o lugar de Deus. Ele quer ser Deus e quer que nós vivamos acima da ordem de Deus. Nunca use a expressão, eu te abençoo meu filho, eu te abençoo meu pai, eu te abençoo a igreja, eu te abençoo meu irmão. E tem até na BBN tocando um hino assim, eu te abençoo meu irmão. Isso não é bíblico. Malaquias capítulo 2 versículo 2, Malaquias capítulo 2 versículo 2, abençoar só Deus pode fazer. Bênção quer dizer favor divino, só Deus pode nos dar o seu favor, ninguém mais. Temos que tomar cuidado, são pequenas rachaduras que parecem pequenas, mas que permitem o inimigo entrar e invadir e escravizar muita gente que se diz cristã. Malaquias capítulo 2 versículo 3. Deus falando aos sacerdotes. Os sacerdotes têm uma grande responsabilidade, irmãos. A ovelha não é nossa, a igreja não é nossa, mas a responsabilidade nossa é muito grande. Por isso eu agradeço a vocês, irmãos. Domingo passado foi uma mensagem dura, não foi difícil, não foi fácil, domingo à noite, mas agradeço porque todos ouviram a repreensão, e ouviram com humildade, e ouviram e continuam me amando e orando por mim da mesma maneira. Irmãos, como é importante nós ouvirmos as repreensões do nosso Deus, como é importante. Diz o Senhor aos sacerdotes, e agora, ó vós sacerdotes, este mandamento vos toca a vós. Se os pastores lessem mais, se os líderes das igrejas lessem mais, se os cristãos lessem mais. Se o não ouvirdes, Deus diz, e o não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, ao nome dele, à igreja dele, à ovelha dele, ele que abençoa, diz o Senhor dos exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Bênção significa favor divino. Nunca ouvi meu pai falando, eu te abençoo meu filho, eu te abençoo irmão, eu te abençoo. Nunca, nunca. Sempre a bênção do Senhor.
E muita gente que se diz cristã está perdendo feio até para os idólatras, porque quando uma criança idólatra pede para o pai: a tua bênção, a bênção, pai, qual é a resposta deles? Deus te abençoe, meu filho. Derrubaram os muros e permitiram que o inimigo invadisse com expressões mundanas, com palavras impróprias. Meus irmãos, como nós precisamos tomar cuidado e conhecer mais a palavra do Senhor. E até mesmo o inimigo está invadindo as igrejas com o abandono da comunhão. Um grupo ele matou, outro grupo ele está escravizando. Hebreus capítulo 10, versículos 25 a 30. Hebreus capítulo 10, versículos 25 a 30. Deus colocou muros e antimuros, as pessoas derrubaram os muros, as pessoas construíram pontes com o mundo, não romperam os laços com o mundo, e hoje estão abandonando a comunhão com a igreja. Hebreus capítulo 10, versículos 25 a 30. Hebreus capítulo 10, versículos 25 a 30. Como precisamos ler mais a palavra do Senhor, como precisamos propor mais em nosso coração, como lemos agora em Malaquias 2:2. Como precisamos propor mais no nosso coração. Está apenas começando o ano, é o primeiro domingo, mas eu vou levar a sério a vida cristã. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 30. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido e conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Vamos levar mais a sério essa palavra, irmãos? Vamos levar mais a sério. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Nós todos nascemos em pecado. Todos nós. Todos nós, por um tempo da nossa vida, nós palmilhamos o caminho do pecado. Mas um dia entendemos. Estávamos no culto. Eu estava no culto aos 11 anos de idade. Ouvi meu pai pregando a palavra de Deus, eu entendi. Pedi perdão dos meus pecados. O Senhor Jesus rasgou a cédula que havia contra mim, a nota promissória que havia contra mim. Quando você se converteu, o Senhor Jesus rasgou uma dívida impagável que nós tínhamos. Impagável. Lembram-se da parábola que o Senhor Jesus contou do servo que não podia pagar? E então o Senhor mandou vender ele, mandou vender a esposa, mandou vender os filhos, por causa da dívida que ele tinha. Aí aquele homem caiu de joelhos: Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o Senhor teve misericórdia. E o Senhor fez o quê? Pegou a nota que ele devia e rasgou. O Senhor ficou com a dívida. O Senhor. Aquele servo devia para o Senhor. Como o servo não podia pagar, a dívida ficou para o Senhor. Como eu e você não podíamos pagar pelos nossos pecados, quem pagou por nós foi o Senhor Jesus. Quem foi empregado na cruz foi o Senhor Jesus. Quem morreu foi o Senhor Jesus. E ele rasgou a cédula, a dívida, a nota promissória que havia contra mim e contra você. Mas se depois de sermos perdoados, como aquele homem saiu dali e foi perdoado, mas ele não conseguia perdoar o seu conservo, e o final daquele homem foi lançado nas trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Irmãos, vou ler de novo o versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, até mesmo sabendo que você deveria estar na casa do Senhor e não está, a Bíblia diz que é pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Versículo 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Estamos aqui, meus irmãos, para participar do pão e do cálice.
O Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, foi pregado na cruz. Depois de viver 33 anos oprimido pelo inimigo, desprezado pelas pessoas que ele tanto amou. Por fim, cuspido, humilhado, esbofeteado, coroa de espinho na cabeça, o sangue escorrendo gota após gota, sofrendo horríveis dores, afronta, humilhação, desprezo, sede, sozinho, morreu na cruz por nós. Vamos tomar o cálice daqui a pouco, que lembra o sangue do Senhor Jesus, que morreu por mim, morreu por você. Vamos comer o pão daqui a pouco, que representa o corpo dele que foi moído por nós. Agora, irmãos, se continuarmos pecando voluntariamente, sabendo que estamos pecando, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma horrível expectação de juízo de Deus. Juízo de Deus. Não é brincadeira, irmãos. Tem alguma brecha aberta no seu muro? Qual é a brecha que está aberta? Faça como Neemias. Faça como Neemias. A obra é grande, mas vamos pedir a Deus. Povo de Israel, vamos trabalhar, vamos fechar as brechas. Qual é a brecha na sua vida, meu irmão? É o descuido nos cultos? É o descuido na leitura da palavra de Deus? É o descuido no testemunho? É o descuido com essas expressões mundanas que estão usando, que estão permitindo? Cuidado, inimigo, ele só quer uma cabecinha de ponte, só uma brecha. Ele não pede uma porta aberta, ele só pede uma brecha. Um descuido já é suficiente para ele entrar e fazer o seu estrago. Uns ele mata, outros ele escraviza. Como está a sua situação? Como está a sua vida particular? A sua vida familiar com Deus? E por último, meus irmãos, a cidade é saqueada. Uns ele mata, outros ele escraviza e por último ele saqueia, ele leva os valores embora. Meus irmãos, as igrejas perderam muito nos últimos anos em termos de testemunho. Nos últimos 50 anos, vou dizer menos, 40 anos, as igrejas perderam demais no testemunho. Há 50 anos atrás, quando eu era criança, quem era cristão a toda prova. Alguns anos atrás pregou aqui o pastor Exaltino, que já está com o Senhor, foi pastor em Campinas, foi pastor no Rio de Janeiro, foi pastor no Amazonas, hoje já está com o Senhor. Mas ele, quando tinha 16 anos, isso aos seus 60 anos atrás possivelmente, ele estava trabalhando numa empresa e houve um assalto lá na empresa. Algum funcionário roubou a empresa. Ele tinha 16 anos. Chamaram a polícia, fecharam as portas, ninguém entrava, ninguém saía. Veio lá o delegado, vieram os policiais, e o dono da empresa queria saber quem foi que roubou. Deu 6 horas da tarde, empresa fechada, ninguém entrava, ninguém saía. O pastor Exaltino, como adolescente cristão, chegou para o chefe dele e falou: eu precisava ir para a escola, eu tenho curso noturno, agora eu precisava ir para a escola. O chefe dele, sabendo que ele era um cristão, chegou para o delegado e falou: delegado, esse jovem é cristão, o senhor permite que ele saia? Ele é cristão? Pode abrir a porta. Pode abrir a porta. Esse não é, a dúvida não cai em cima. 60 anos atrás. Se alguém tiver interesse de ler uma notícia muito triste de hoje de manhã, além do lixo evangélico que eu falei semana passada, que estava nos portais de notícia, lixo evangélico, de líderes ditos de igrejas no Brasil e no mundo, lixo evangélico. Peça para o irmão Ricardo mandar para você o que ele mandou para mim hoje de manhã. Meus irmãos, o mundo entrou na igreja e saqueou os valores. Antigamente, quem era cristão não tinha dúvidas da idoneidade dessa pessoa, da fidelidade, da veracidade, da integridade, do compromisso. Há 50 anos atrás, ninguém dos vizinhos tinha dúvida: será que aquele meu vizinho cristão vai para a igreja ou será que não vai? Não tinha dúvida, porque onde que eles iam? Onde que nós íamos? Para a igreja. Era na casa do Senhor. Hoje, igreja quando tem tempo, igreja quando não tem outro compromisso, os valores foram saqueados. O inimigo matou, o inimigo aprisionou e o inimigo saqueou os valores.
O mundo entrou nas igrejas. Hoje, perguntar para um membro de igreja, pede para ele falar 10 versículos da Bíblia de cor. Pede para falar 10 versículos. Não conhece, não sabe. Sabe de tudo, sabe de jogador de futebol, sabe de filme, sabe de tudo, mas não sabe a palavra de Deus. O ladrão saqueou os valores. O Senhor Jesus falou: o ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Saqueou os valores, não sabem mais o que é a palavra de Deus. Já contei para os irmãos que algum tempo atrás eu entrei numa sala do ensino médio, segundo ano do ensino médio, e estavam lá com violão, tocando. E eu fiquei tão contente porque era o versículo de Abacuque, capítulo 3, versículo 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja vacas, no pasto não haja ovelhas. Eles estavam cantando esse versículo. Cantaram uma vez, cantaram 2 vezes. Eu comecei a ficar triste, porque já cantaram pela 10ª vez, repetindo. Por que estão repetindo tanto? Mas pelo menos estão cantando versículos da Bíblia. Quando eles terminaram de cantar, depois de muito tempo terminaram de cantar, eu falei: que bom que vocês cantaram o versículo da Bíblia. Versículo da Bíblia? Não sabia que era versículo da Bíblia. Não conhecem a palavra de Deus, não sabem. O inimigo saqueou os valores. Hoje, uma pessoa que se diz cristã não tem mais conhecimento bíblico, não conhece mais a palavra de Deus. Quantos se batem até mesmo para achar Oséias? Quantos se batem até mesmo para achar Abacuque? Quantos não têm intimidade com a palavra do Senhor? O inimigo saqueou o conhecimento bíblico. O inimigo saqueou o fervor, irmãos. Ai, que saudade dos anos 60. Domingo à noite, podia ir para a igreja, em qualquer igreja batista no Paraná, qualquer lugar. Nova Odessa, onde a Larissa cresceu, onde nós nos casamos. Irmãos, em frente da igreja, era filas e filas de carros, de irmãos do sítio que vinham para a igreja. Não tinha outra opção. Domingo era igreja. Domingo era servir ao Senhor. Domingo era para cultuar a Deus. De manhã, de noite, servir ao Senhor. O inimigo saqueou o fervor. Vai quando está com vontade. Se não está com vontade, não vai. Meus irmãos, cuidado com o muro que foi derrubado. Construa, reforme, feche as brechas, coloque as portas, muros e antimuros, um muro avançado, para que o inimigo não entre. Nem almoço, nem praia, nem casa de campo, nem chácara, nada tire o seu fervor, porque é o que o inimigo quer. O nosso lugar é aqui, servindo ao Senhor com alegria, com ânimo. Esse pode ser o ano do arrebatamento, e muita gente vai ficar para trás, nós já sabemos disso. Não adianta você ter o nome na igreja, tem que estar firmado no Senhor, dentro dos muros, para ser protegido do inimigo. O inimigo tirou a reverência nas igrejas também. Ah, meus irmãos, eu podia estar trançando as pernas no banco, se eu fizesse menção de sair, eu apanhava. Tem que ter reverência na casa do Senhor. Parabéns, irmãos. Olha, ninguém entrou, ninguém saiu durante o culto. Todos aqui. Isso me deixa feliz, mas é uma raridade hoje. Hoje é uma raridade uma igreja onde as pessoas, ninguém saiu, nem as crianças não fazem barulho. Graças a Deus por vocês, pais e mães, que ouvem a palavra de Deus e levam a sério e são elegantes. Porque os ditos cristãos perderam até a elegância. Acham que fazer barulho é coisa bonita. Falta de respeito, falta de reverência. Meus irmãos, as pessoas perderam a decência também. Como temos que tomar cuidado, até mesmo como nos portamos na casa do Senhor. Não é lugar para vir de roupa de praia. Não é lugar para vir de roupa. É casa do Senhor, tem que ser o melhor para o Senhor. Que Deus nos ajude para que possamos viver em santidade, meus irmãos. Se o seu muro está rachado, reconstrua. Faça como Neemias. Foi zombado, foi acusado, fizeram, mas ele não tinha compromisso com as pessoas, ele tinha compromisso com o Senhor. Vamos nós também, porque o inimigo, ele veio para roubar, para matar e para destruir. Uma cidade invadida pelo inimigo, ele mata, ele escraviza e ele saqueia os valores. Deus tenha misericórdia do seu rebanho aqui. Vamos nós viver em 2021 para a glória
do Senhor também. A salvação é o muro e antimuro que Deus colocou. Não vamos brincar, não vamos pisotear o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque se brincarmos, não tem mais esperança para nós. À noite vamos ouvir sobre os limites do muro e sobre o ornamento do muro também. Deus abençoe a sua igreja. Senhor amado, muito obrigado porque pudemos estar aqui nesta manhã, ouvindo a Tua Palavra, e ajuda-nos, ó Deus, à noite novamente aqui estarmos com alegria. As pessoas estão perdendo o rumo, estão perdendo os limites, Senhor, indo para confusões, estão ficando confusas, porque aceitam tudo, e o resultado é justamente o que o inimigo quer, deixar as pessoas em dúvida e confusas. Ajuda-nos a estarmos firmados na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós estamos satisfeitos com a Tua Palavra, nós estamos satisfeitos com o Senhor, nós estamos satisfeitos com a Tua igreja, com a fidelidade dos Teus filhos aqui. Continue a abençoar a todos, ó Deus, e que estejamos sempre unidos. Ovelhas devem permanecer unidas, não afastadas. Em lugar nenhum na Bíblia encontramos que as ovelhas deveriam estar isoladas ou afastadas. Ajuda-nos a estarmos unidos no rebanho celestial. O Senhor é o nosso bom pastor. Leve em paz os meus amados e queridos irmãos, concedendo a todos o pão de cada dia, na porção suficiente para todos, Senhor. Orando, ó Deus, que o Senhor abençoe o culto à noite, abençoe este ano, todos com fidelidade, servindo ao Senhor com alegria. É a nossa oração, agradecidos também pelos visitantes que nos alegraram tanto com a presença nesta manhã. Abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo agora e para todos sempre. Amém. Todos podem se assentar. Com o pós-lúdio, oração silenciosa, estaremos com o culto coletivo encerrado. E até a noite, com a permissão do nosso Deus.